Fala família, Leonardo aqui passando rapidinho na tarde desta quarta-feira, dia 30/4 de 2025, com as últimas atualizações do Vasco da Gama. E nesse vídeo vamos falar muito ainda de treinador, porque todo mundo quer saber, inclusive eu. Estamos aqui apurando para saber se a reunião entre Fernando Diniz, Luciano Bertolucci e também o Pedrinho aconteceu no dia de hoje. Contrapartida, subiu uma informação que o Vasco teria ido consultar o Luiz Castro e o Pesolano seria um plano B. Nós vamos trazer essas atualizações, vamos trazer também quantos técnicos já passaram pelo Vasco nesse período. Pedrinho, para você poder deixar a sua opinião. Vamos falar muito dessa polêmica Copa do Brasil, ou pelo menos a sua terceira fase, porque aquilo que aconteceu com o Maringá ontem, se o Vasco respondesse da mesma forma que o Maringá respondeu, olha, eu acho que a gente dobraria o número de camisas vendidas, pelo menos em 2011. E ainda vamos falar de jogos hoje da Copa do Brasil, dessa preparação do Vasco, que hoje estava lá no CT do Curitiba, de touca, luva, de calça de moletom, porque lá tá um frio para cada um. Amanhã o Vasco entra em campo contra o Operário e ainda vou trazer informações sobre venda de ingressos para o jogo de domingo em Brasília contra o Palmeiras. Inclusive já saiu até a arbitragem desse jogo de domingo. E para poder finalizar aqui, logo nessa chamada do Giro de Notícias, ainda vamos falar a respeito da liminar que ia ser julgada. Adivinha? Mais uma vez foi tirada de pauta. Ainda vamos falar aqui sobre Campeonato Carioca, que pode mudar, sobre os meninos da base, que já tem a sua final marcada contra o Bahia. E para você que quiser assistir, vou te falar onde vai rolar, sabe, a final do Sub-17 da Copa do Brasil. E ainda vamos trazer aqui os resultados do Sub-20, porque o Douglas Luiz está para sair do clube dele, da Juve, e aí de repente o Vasco, ó, sabe quem quer comprar? É o time do Grego. Já já eu volto aqui com muitas informações do Vasco da Gama, galera. Voltamos aqui, Leonardo, canal na torcida Vascaínos, desde já agradecendo aos mais de 105 mil inscritos aqui no nosso canal. Muito obrigado pelo seu like, muito obrigado pelo seu comentário. Para você que já é inscrito, continue deixando o seu like, e eu quero fazer um agradecimento à galera que entendeu a proposta aqui do Ricardo França, que tem feito os nossos vídeos da manhã. A audiência já começou a aumentar, a galera recebendo bem os vídeos do Ricardo. É um baita profissional, é um cara que faz um trabalho ímpar e é um ótimo comunicador. Eu acho até que os vídeos dele, sabe, aí tá no top 3 aí dos canais de YouTube, porque o rapaz ali, o França, se comunica muito bem. Então, obrigado pela essa moral. Continue deixando o like. Se você não é inscrito, se inscreva. 2 vídeos por dia e 2 lives aqui também no nosso canal. E à tarde eu tenho vindo para cá fazer esses vídeos, me dá aquela moral, e aí no final comente à vontade. E eu quero falar sobre a nossa casa aqui, a nossa patrocinadora, que é Inplay. Quando eu falo que no Inplay você não gasta um centavo, gente, você não gasta um centavo e você pode ganhar dinheiro de verdade no Inplay. Tem campeonatos que valem até R$1.000 para dividir entre o primeiro, segundo e terceiro. Léo, mas e os outros campeonatos? Tem campeonato de R$50, de R$100, de R$200. Ali a única coisa que você tem que fazer é baixar o aplicativo ou entrar através do seu navegador. O link vai ficar aqui e ali você se inscrever no nosso canal, você vai ganhar 1.000 moedinhas de cara. E todos os dias aqui, ó, dia 1, 50 moedas. Dia 2, 100 moedas. Dia 3, 150 moedas. Eu já tô retornando tudo de novo. Já tô no dia 4, 200 moedas. Se eu seguir aqui nessa rotina de fidelidade, dia 5, 250 moedas. Dia 6, 500 moedas. Dia 7, mais 1.000 moedas. Léo, mas acumula não. Se eu fizer 7 dias, 1.000 moedas, com mais o dia 6 que eu fiz, 1.500, aí vamos lá, 1.750, 1.950, aí vamos aqui, ó, 2.100, 2.200, 2.250 moedas
em 7 dias você ganha, fora as 1.000 moedas. E além disso, Léo, você ainda pode assistir vídeos, você ainda pode fazer aqui os snaps, você ainda pode brincar com campeonato gratuito e você ainda pode ranquear bem para poder continuar ganhando moeda. Você vai entrar lá no nosso canal, vai se inscrever e ali irá participar dos nossos campeonatos. Então não perca essa possibilidade. E aí, você acertando os campeonatos, fazendo ali, né, no caso, um apanhado de moedas, você vai, no caso, acumulando essas moedas, e aí você, quando chegar ali a mais ou menos R$50, porque 50.000 moedas equivale a R$50. Aqui vai ter campeonatos aqui até de 1 milhão de moedas. E aí você fazendo isso, você consegue ali pedir o Implay para transformar essas moedinhas em dinheiro de verdade. Bom, a minha internet aqui tá de graça, vou dar um pause até que volte a tela. Só um minuto, galera. Pronto, voltamos aqui. Para vocês poderem ter uma ideia, esse campeonato aqui, ó, 1 milhão de moedas, que equivale a R$1.000. E ali você responde de 10 a 15 perguntinhas e o Implay tem 3 dias aí para botar esse dinheiro na sua conta, caso você faça a boa. E detalhe, não vai gastar nada, vai se divertir e ainda pode ganhar uma grana aí que ajuda, tá? De repente aí você pagar uma conta, de repente você vai dar aquela moral à patroa, né? Comprar aquela caixa de bombom Ferreiro Rocher. Então colhe conosco aqui no Implay. Agora vamos para as informações do Vasco da Gama e eu quero começar com essa daqui. Reforma de São Januário será debatida na Câmara Municipal no dia 16 de maio de 2025, às 9h30, no estádio de São Januário, haverá uma reunião entre representantes da Prefeitura, da Câmara Municipal, do Vasco e da comunidade local para debater a reforma de São Januário. Inclusive, isso aí vai entrar numa AGE, já foi ali, né, passada a lista de impugnação para ver se tinha alguém que não estava em condições ou estava, enfim. Isso vai passar numa AGE porque vai ter uma empresa que vai cuidar, da reforma de São Januário. E em falar sobre essas questões burocráticas, jurídicas, retirada de pauta, o julgamento da liminar que mantém o CRVG como administrador da SAF. Julgamento que seria no próximo dia 7/5, agora está sem data para poder acontecer. E outra coisa, né? Isso daí é novidade para vocês? Fala a verdade, você acha que isso é novidade? Eu já sabia, sabe? Que de repente o Vasco aí não iria a julgamento agora. E eu já falei pro Andrezão lá do podcast, inclusive essa informação vem lá do podcast do nosso amigo Maca Vasco. Eu já tinha avisado já ao Andrezão. Andrezão, o Vasco não é para amadores. Para mim isso daí ainda vai, sabe, perdurar por muito tempo, mas eu queria saber da sua opinião. Agora vamos falar rapidinho aqui de um cria que está lá na Juve, perdeu espaço e de repente o Nottingham Forest vai comprar ele e o Vasco pode ganhar uma grana. Estou falando do Douglas Luiz. Para mim, eu já tinha falado. Quando ele saiu do seu time da Premier League para ir para o time da Itália, eu falei que ele tinha dado um tiro no pé. Estava bem lá, estava sendo convocado, ficou escondido, parece que vai voltar para a Premier League e agora vai fazer parte do elenco lá do Marinax. E o Vasco, de repente, aí, ó, vai ganhar uma grana, porque o Vasco ainda tem aquele mecanismo de solidariedade por qualquer venda aí do Douglas Luiz e de outros jogadores do Vasco também. Inclusive, tem uma curiosidade, né? Se o dinheiro do Paulinho pingou. Porque agora, indiferente de aonde seja o centro, porque para que o jogador vai, de repente, ele vai para a mesma liga onde ele está. No novo regulamento de mecanismo de solidariedade da FIFA, ele pode jogar no Brasil, joga igual o Paulinho, né? Jogava no Atlético Mineiro, foi pro Palmeiras. E aí o Vasco recebe do mesmo jeito. Quero saber como é que ficou essa situação do mecanismo do Paulinho. Vamos ver se... inclusive o balanço do Vasco deveria sair hoje, tá? E até agora não saiu. Vamos ver, né, se o mecanismo de solidariedade entra no balanço do Vasco. Apesar que esse exercício do balanço é de 2024. CBF anuncia a data e local da final da Copa do Brasil Sub-17 de 2025. A CBF anunciou que a final da Copa do Brasil Sub-17 será entre Vasco e Bahia, em partida única, no dia 6 de maio, às 18 horas. Léo, mas eu moro no Rio, isso vai ser aonde? No estádio Luso Brasileiro, lá na Ilha do Governador, é que vai acontecer essa final, e o Vasco aí podendo ser campeão é partida única, então não é partida de ida e volta. O Bahia vai ter que vir aqui, visitar o Vasco aqui no Rio de Janeiro. Esse jogo vai ser no Luso Brasileiro, Vamos lá.
Rapaz, no dia 6 de maio, e eu vou trazer aqui quando cai o dia 6 de maio para vocês, beleza? 6 de maio vai cair numa terça-feira, às 18 horas. Se você quiser prestigiar a molecada, fica de olho aqui no canal, que nós vamos te passar se vai ser gratuita a entrada, você vai ter que levar 1 quilo de alimento não perecível, se vai ser cobrado aquele valor simbólico, geralmente é mixaria. E, inclusive, o Vasco está jogando nesse momento pelo Campeonato Brasileiro Sub-20 e vem ali empatando, sabe, com o time do Botafogo, pelo menos até o momento, sabe, esse é o resultado, não sei como é que fica até o final da gravação desse vídeo, de repente, quando você assistir esse jogo, você vai saber que o Vasco está vencendo. E o mando de campo é do Botafogo. Valeu, galera? O Vasco vai empatando com o Botafogo. Para a gente poder seguir, Campeonato Carioca tem tudo para mudar o seu formato. Ferdi analisa novo formato para 2026. 12 clubes em 2 grupos, confrontos entre si. Quartas em jogo único, semis e de volta. E a final também jogo único. A quem isso favorece? Jogo único final. Será que favorece lá o Flamengo? Geralmente tem batido o campeão do Campeonato Carioca, ou de repente aí pega um time de menor investimento? Infelizmente, vou ter que colocar o Vasco aí nesse bolo, e ali num jogo só o Vasco faz uma grande partida, 2-1, e não tem recuperação para o adversário. E aí, qual é a sua opinião? Vai melhorar o formato? Porque esse formato aí, cara, do Campeonato Carioca, onde, né, o 5º lugar levanta a Taça Rio, para mim é a coisa mais bizarra do mundo, tá? Enfim, em falar em coisas que vão acontecer, tá aqui, domingo, Vasco e Palmeiras, e o preço dos ingressos, segundo o podcast Cruz Maltino, cadeira superior, meia, 79, meia solidária, 88, inteira, aqui é superior norte, inteira, R$158, cadeira superior leste, meia, 109, solidária, 121, inteira, 218. Olha, rapaz, chegou a dar até uma dor aqui no rim. Cadeira inferior norte, meia, 119, solidária, 132 e inteira, R$238. Lembrando que esse jogo é o jogo de domingo, válido pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. E ali o nosso amigo Andrezão, juntamente com o Digão e Serjão, Maca e companhia, tiveram informando aqui os valores do ingresso para você que está em Brasília. Cola lá, se você tiver condições, é claro, porque, cara, eu tô acreditando, vascaína sempre acredita, né? Eu tô acreditando em uma vitória do Vasco. Agora, o Felipe sai grandão, né? Se vence amanhã e vence o Palmeiras, esqueça tudo. Aí fica essa questão da conversa hoje do Diniz, que já já nós vamos falar. Arbitragem definida para Vasco e Palmeiras. A comissão de arbitragem da CBF designou Davi Lacerda, meu primo, pelo amor de Deus, não fazer eu te criticar não, Lacerdão, meu primo do Espírito Santo, como árbitro para a partida entre Vasco e Palmeiras, válido pela 7ª rodada do Brasileirão. E aí vamos ver como é que fica essa arbitragem, quando sair também ali a escalação do VAR e também dos assistentes, nós vamos trazer aqui para vocês. E bom, para a gente poder seguir, ontem foi dia de Copa do Brasil e ficou assim, sabe? Internacional 1, Maracanã 0. Lá o Retrô versus o time do Fortaleza foi 1-1. Maringá, e olha essa história do Maringá que eu vou trazer para vocês. E Atlético Mineiro 2-2. Fluminense, Aparecidense 1-0 na Bacia das Almas. São Paulo e Náutico 2-1 de virada. Então os times aqui, São Paulo, Fluminense, Atlético Mineiro, Fortaleza e Internacional, não tiveram vida fácil. Inclusive o time do Atlético, que foi até o campo do Maringá para enfrentar o Maringá, saiu no lucro, porque isso aqui foi um absurdo, gente. Eu nem sei se isso aqui vai dar direitos autorais. Se der, eu vou ter que tirar a imagem. Mas depois eu vou trazer aqui as fotos também do puxão de camisa do jogador do Atlético em cima do jogador do Maringá, cara. E detalhe, juiz foi chamado no VAR e não deu o pênalti. Olha aí. Vou trazer logo aqui, ó. Olha esse puxão de camisa aqui. Olha isso. Agora, em câmera lenta. Ó. Irmão, isso aí foi ali já quase no término do jogo, aonde o Maringá foi prejudicado e o Maringá agradeceu a sua fornecedora de material esportivo. Mesmo com esse puxão, a camisa não rasgou. Olha isso aqui, gente. Meu Deus. Olha isso aqui.
E não, galera, o juiz não marcou o pênalti. Cara, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. E o Maringá surfou nessa onda, né? Para poder se manifestar, porque se vai lá na CBF também, o time às vezes até dizem, né, que boicotado. Testado e aprovado na Copa do Brasil. Garanta o seu. Não tem jeito, o Puxão provou que você precisa adquirir a camisa do Tricolor. Se você ainda tinha dúvidas sobre a qualidade, agora não tem mais. Além de lindo, o manto é resistente. Eles chamam lá de manto, né? E aí, ó, R$89 é uma camisa dessa que é, cara, é a prova de puxões. Pode amarrar no carro, meu irmão, e rebocar o outro carro que não arrebenta. Rapaz, isso aqui, cara, bom, foi uma forma, eu acho que bem-humorada do Maringá, protestar e mostrar o absurdo que está a nossa arbitragem aqui no Brasil. E hoje tem mais jogos na terceira fase da Copa do Brasil. O Botafogo enfrenta o Capital, o Ceará enfrenta o Palmeiras. Isso aqui para mim é um jogo duríssimo, tá? Esse jogo aqui é um jogo que vale até a pena parar para dar uma olhada, que vai ser às 19h30. O Paysandu enfrenta o Bahia. Isso aqui é um outro jogo pesado lá no Norte e Nordeste. 21h30. Novo Horizontino e Corinthians também não vai ser. Rapaz, tem uns jogos bons aqui, tá? Vai ser também aqui a partir das 21h30, no momento que a gente vai estar aqui na live, a gente vai estar reagindo isso tudo. E CSA e Grêmio. E eu queria saber aí de vocês qual é o confronto mais difícil desses times aí da terceira fase. Em falar em dificuldades, próximo jogo do Vasco é contra o Operário. Amanhã às 16 horas, 1º de maio, feriadaço. Você vai estar conosco aqui a partir das 14h30, mais conhecida popularmente como 2h30. E nós vamos estar aqui já fazendo o pré-jogo de Vasco e Operário, jogo válido pela terceira fase, e aqui, né, é o clima lá em Curitiba, aonde o elenco do Vasco está treinando no campo do Curitiba, e ali a galera sentindo frio. O que me chamou mais a atenção foi o Nuno que deve achar o Brasil uma loucura, porque no mesmo momento que ele está num local quente, igual o Rio de Janeiro, ele vai para outro local que ele parece estar na Europa. Inclusive, parece que ele está mais adaptado ao calor do que ao frio, porque ele está de touca. Para o Nuno, isso aí seria tirado de fichinha, se ele estivesse jogando ainda lá em Portugal. Mas como ele está aqui, parece que o Nuno também sentiu o frio e essa mudança climática do Brasil. E engraçado, né? Que aqui, ó, o Jair tranquilão. O Ryan também sentindo frio, o Tietê tranquilo, o Vitor Luiz tranquilo, o Piton tranquilo, o Puma tranquilo e até o Felipe não tampou a careca, tranquilaço. E o Vasco que vai se preparando para esse confronto. E ali, naquele momento do treinamento, estava ali uma média de 18 graus. E aí, quando eles acordaram para poder se apresentar, ainda estava assim. E o Alex Teixeira aposta, sabe, nesse reencontro com o Felipe para poder ter mais oportunidades no time do Vasco a partir de agora. Vocês acreditam que o Alex Teixeira vai ter mais oportunidades? Eu queria saber de vocês, porque o Vasco tem uma sequência até a data FIFA pesadíssima. Dia 1/5, Operário. Dia 4/5, Palmeiras. Dia 7/5, Puerto Cabedelo. Dia 10/5, Vitória. Dia 13/5, Lanús. Dia 17/5, Fortaleza. Dia 20/5, Operário. Dia 24/5, Fluminense. Dia 27/5, Melgar. E dia 31/5, Bragantino. Rapaz, olha só que sequência do Vasco. São 10 partidas só em maio. Então, eu queria saber da sua opinião, como é que o Vasco vai se sair com esse elenco. E, bom, parece que o Dimitri Payet ganhou uma sobrevida. Muita gente perguntando se essa renovação, essa extensão dele iria até dezembro. Não, galera. A extensão do Dimitri Payet é por 3 meses, devido a um acordo verbal que o Vasco tinha com o Dimitri Payet. Ele teve um problema no seu visto de trabalho, o seu contrato ele teve que ser assinado até maio, mas o Vasco tinha um acordo com o Payet que esse contrato seria estendido até julho e o Vasco vai cumprir. Já foi estendido, já saiu no Bira e no bid da CBF, só que tem aquele detalhe, né? O Payet está contundido, vem de uma contusão complicada e vai requerer tempo para ele poder se recuperar. E aí fica essa pergunta, se o Dimitri Payet ele consegue retornar depois da data FIFA e ainda fazer alguns jogos pelo Vasco. Na minha opinião, não. E uma outra informação que saiu lá pelo Diogo Dantas, Vasco buscou outros nomes durante a negociação com o Fernando Diniz. Durante as negociações com o Diniz, o Vasco também buscou o Luiz Castro, mas recebeu uma resposta negativa.
O treinador informou que possui valores a receber do Al Nassr até junho e não está disposto a assumir um novo trabalho neste momento. Além disso, o alto salário foi considerado inviável. E eu nunca acreditei, porque a gente aqui tem informações que o Vasco, ele está muito ali, sabe, se pautando, se baseando nessa recuperação judicial. Tanto que o Vasco não contratou o Renato por 1,5 milhão mês devido ao planejamento da recuperação judicial. Eu acho que o Diniz vai ser abaixo de 1 milhão, tá, para fechar aí esse acordo com o Diniz, e eu acho que vai se adequar ali na recuperação judicial do Vasco. Luiz Castro, eu acho totalmente inviável. É mais de 2 milhões mês. Pesolano vai sair do Real Valladolid. O Vasco deveria insistir nele. É muito bom treinador. O Diniz não está atualizado e não tem um trabalho consistente. Aqui é uma opinião lá do muito clubista. E eu coloquei isso daqui para poder dizer que o Vasco em nenhum momento procurou o Pesolano. Essa informação vem do próprio representante do Pesolano. Se eu não me engano, o Fabinho teve fazendo essa pergunta. Ele foi isso mesmo. Marcelo Chuchu falou isso com a gente hoje na live da manhã. Você não acompanha a live da manhã, você fica aí desatualizado. Então, hoje pela manhã, o Chuchu veio com a informação do Fabinho, que ele foi lá atrás do representante do Pesolano, perguntou sobre a possibilidade do Vasco ter entrado em contato, se existe algum interesse, e no caso o staff, até aquele momento que o Fabinho perguntou, não tinha interesse nenhum. Então, vamos aguardar. Existe uma expectativa da reunião que aconteceu, ou que estará acontecendo, o que ainda vai acontecer entre o Diniz, Bertolucci e o Vasco, e ali alinharem valores, alinharem projetos, alinharem contratações e alinharem também tempo de contrato entre Vasco e Fernando Diniz. Bom, hoje o Fernando Diniz é o plano A do Vasco, mas é claro, né? A verdade de hoje no futebol é a mentira de amanhã. Eles vão ter que sentar à mesa ali, discutirem essas possibilidades todas que eu acabei de te falar, para ir concretizar ou não, porque a intenção do Vasco é contratar um treinador antes mesmo dessa parada que vai ter para a data FIFA, como eu acabei de dizer. São 10 jogos, e quem chegar agora vai ter que trocar o pneu com o carro andando, vai ter que dar um jeito. Se é o Diniz, se é o Pesolano, se é seu outro treinador, não importa. Vai pegar uma maratona pesadíssima em maio. E aí vamos ver como é que vai se comportar, porque esses 10 jogos, já pensou? Aí, porque olha só, se eu consigo achar aqui quantos treinos o Vasco mudou até agora. Consegui. Só para a gente poder finalizar, olha aí, ó. Só um minuto, aqui. Ramon Dias, Paiva, Álvaro Pacheco, aí o Paiva voltou, aí veio o Felipe Loureiro, aí o Ramon Lima treinou mais 3 jogos, mas o Carilli já estava aqui, e Fábio Carilli. Então são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ali intervenções /6, né? Porque o Ramon Lima eu não vou considerar. Mas aí eu queria saber da sua opinião, porque também, todo respeito, depois que saiu o Ramon Dias, não vem técnico top também, né? O Vasco vem fazendo movimentações aqui em termos de treinador, mas muito abaixo da expectativa do torcedor. E aí eu queria saber da sua opinião. É o Fernando Diniz, esse treinador que está uma prateleira acima? É ele que vai devolver, de repente, ao torcedor aquela motivação para parar para assistir um jogo do Vasco sem estar preocupado? Será que ele vai conseguir fazer esse elenco jogar da forma que o vascaíno gosta? Tem um detalhe. Para mim, o trabalho do Fernando Diniz requer tempo. E o Vasco não tem tempo em maio. Não estou dizendo se tem que vir ou não. Só estou constatando. São 10 jogos só em maio. Será que o Diniz é esse homem? Será que o Vasco vai ter também essa paciência junto com o torcedor de dar esse tempo para o treinador? Isso tudo tem que ser debatido, porque, bom, pelo que eu fiquei sabendo, o salário também não é baratinho não, né? Vai ganhar mais do que ganhava ali, o dobro, né? Do que ganhava o Fábio Carilli. Mas isso é uma coisa que você vai deixar a sua opinião. Eu vou meter o meu pé e daqui a pouquinho eu tô de volta na nossa super live de 9h30. Beijo no coração e eu... O que foi?